Bom, gente, nesta aula a gente vai fazer uma revisão sobre as medidas de tempo mais usadas aqui nos exercícios e fazer alguns exemplos sobre velocidade média. O que a gente vai usar mais aqui nos exercícios é H de hora, H minúsculo, o min de minuto, que é o símbolo, a gente usa a simplificação de minuto, não posso pôr só M para minutos, e o S para segundos. Aí equivale, nós temos aí várias outras unidades de medidas de tempo, a semana, o trimestre, o século, não vamos trabalhar muito aqui nos exercícios com isso. A equivalência entre essas grandezas é que uma hora equivale a 60 minutos, um minuto a 60 segundos, uma hora equivale a 3.600 segundos. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. 60 minutos vezes 60 segundos dá 3.600 segundos. Um dia, se a gente precisar, tem vários exercícios que às vezes a gente precisa, equivale a 24 horas. Um mês, 30 dias, a gente usa o mês comercial, e o ano normal, 365 dias, tá bom? As medidas de distância, nós temos várias medidas de distâncias. Nós começamos lá com aquela tabelinha da matemática, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, que são os múltiplos e submúltiplos do metro. Nós temos as milhas, as jardas, os pés, as polegadas, temos várias medidas de distância que a gente pode trabalhar. Vamos usar mais aqui nos nossos exercícios metro, centímetro e quilômetro. Então é importante que vocês saibam a equivalência entre essas grandezas. Então, um metro tem 100 centímetros, um quilômetro tem 1.000 metros, né? Um metro tem 1.000 milímetros. Então, é importante a gente conhecer essas unidades de medida, todas elas com símbolos minúsculos, tá bom? Agora, vamos fazer alguns exemplos de exercícios que envolvem velocidade média. Em primeiro lugar, como que a gente vai fazer? Para a gente resolver um exercício, a gente tem que ter em mente a parte teórica. Então, nós temos que conhecer aqui a nossa equação da velocidade, nós temos que conhecer o significado de cada uma das grandezas físicas envolvidas e, principalmente, as unidades de medida de cada uma dessas grandezas. Isso é muito importante. Se a gente não souber isso, a gente não tem um embasamento teórico para resolver os exercícios. Então, é assim. Primeiro passo, a gente vai ler com calma, uma vez, duas vezes o exercício. Nós vamos tentar tirar todos os dados, identificar aquilo que está perguntando, qual grandeza, o que a questão quer que a gente calcule, que a gente resolva. Vamos depois que a gente anotar esses dados, vamos fazer uma análise das unidades de medida, ver se não precisa fazer nenhuma transformação e depois nós vamos aplicar a fórmula. Então é assim, uma pessoa percorre 3.000 metros em 40 minutos. Calcule a velocidade média dessa pessoa em metros por segundo. Uma pessoa percorre. Quem percorre, percorre o quê? Percorre uma distância de 3.000 metros. Então eu não posso colocar só 3.000, eu tenho que colocar 3.000 metros. Em 40 minutos. O que é 40 minutos? Minutos é o quê? Minutos é uma unidade de tempo. Olha aqui que nós fizemos essa revisão. Minuto é uma medida de tempo. Metros é uma medida de distância. É uma coisa importante, por isso que a gente está fazendo essa revisão. Então, ele gastou, para percorrer a distância de 3.000 metros, ele gastou um intervalo de tempo ΔT de 40 minutos. Mas lembra que nós colocamos lá no início que toda vez que a distância está em metros, tá? Toda vez que a distância está em metros, o tempo deve vir em segundos no sistema internacional. Muito porque pediu a velocidade em metros por segundo. Não que seja errado na prática deixar o tempo em minutos, mas não é o que a gente vai adotar aqui no nosso sistema de unidades. Então, antes de eu partir para a fórmula, eu vou converter esses 40 minutos para segundos. E como é que eu faço isso? Cada minuto tem 60 segundos. 40 minutos vezes 60 segundos, o meu tempo total é de 2.400 segundos. Então, eu não vou usar esse tempo de 40 minutos. Agora, eu vou aplicar a fórmula. Eu quero calcular a velocidade. Velocidade é distância sobre tempo. Qual que é a distância? 3.000 metros. Vou colocar aqui no lugar do D. Dividido pelo tempo. Qual que é meu tempo? 2.400 segundos. Agora, eu divido. Esse tracinho aqui significa divisão. 3.000 dividido por 2.400 dá 1,25 metros dividido por segundo. Essa é a minha resposta. Quem percorre 3.000 metros em 2.400 segundos está fazendo uma velocidade média de 1,25 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada segundo ele percorre, em média, 1,25 metros. Esse desloca 1,25 metros. Vamos fazer outro. Um automóvel, durante uma viagem, desenvolve uma velocidade média de 80 km por hora.
Qual a distância percorrida por ele durante 4 horas? Mudou um pouquinho. Vamos ler novamente. Um automóvel, durante uma viagem, desenvolve uma velocidade. Qual a letra que representa a velocidade? O V. De quanto? De 80 km por hora. Tem que colocar a unidade. Qual a distância percorrida? Eu quero saber a distância agora. Põe uma interrogação. Durante um tempo, durante 4 horas. Hora é medida de quê? De tempo. Então, durante 4 horas. Então, vou observar as unidades. Quilômetro, hora aqui e hora aqui no tempo. Eu tenho hora na velocidade, tenho hora no tempo. Beleza, o sistema de unidades é compatível. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Quanto que vale a velocidade? Vale 80. Então, agora eu vou colocar no lugar do V o 80. Quero calcular a distância. Ela fica aqui no seu lugarzinho. Dividido pelo tempo. Quanto que vale o tempo? 4 horas. Aí nós caímos numa situação da matemática, porque toda equação da física ela é uma equação matemática. Então, nós vamos usar o critério de resolução da matemática. Quando eu tenho uma variável, uma letra dividido por um número, não tem como resolver. Qual que é o critério da matemática? Multiplicar em cruz. Qual que é o número que está aqui debaixo do 80? É 1. Quando a gente vai multiplicar em cruz, a gente multiplica a diagonal que tem a variável, que tem a letra primeiro. 1 vezes D dá D. 80 vezes 4 dá 320. Então, a distância é igual a 320 quilômetros. Por quê? Porque se a velocidade tem quilômetros por hora e o tempo está em hora, é porque a distância estava em quilômetros, tá certo? Então, neste intervalo de tempo, ele percorreu 320 quilômetros. Número 3. Um ônibus faz um percurso de 800 metros com velocidade de 20 metros por segundo. Quanto tempo ele gasta nesse percurso? Um ônibus faz um percurso. Quem percorre uma distância. Está em metros. Metros é unidade de distância. Ele percorreu 800 metros com velocidade. A velocidade é o V, de 20 metros por segundo. Quanto tempo? Qual que é o delta T? Quanto tempo ele gastou nesse percurso? Se ele está se deslocando, ele vai gastar um tempo. O relógio está correndo ali. Então, olha, observando as unidades, tem metro na distância, tem metro na velocidade. Tá ok. Beleza, o sistema de unidades é compatível. Então, velocidade é igual a distância sobre tempo. A velocidade vale 20, então no lugar do V eu vou colocar 20. É igual, não pode esquecer da igualdade, toda equação ela é uma igualdade. A distância, qual que é a distância? 800, vou colocar aqui no lugar do D. Agora eu quero calcular o tempo, então eu vou deixar o ΔT aqui. Do mesmo jeito que uma variável, uma letra dividida por um número não é possível de resolver, não tem calculadora que vai resolver isso, um número dividido por uma letra também não tem jeito. Então, qual que é o critério da matemática? Multiplicação em cruz. Como que a gente multiplica? A diagonal que está com a variável primeiro. Então, ó, 20 vezes ΔT, 20 vezes ΔT. É igual, faz a igualdade, debaixo do 20 é 1, 1 vezes 800 dá 800. Isola a variável, o número que está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Quando a gente troca de membro da equação, a gente faz a operação inversa. Então, ó, 20 vezes ΔT dá 20 vezes ΔT. 1 vezes 800 dá 800. Isolo o ΔT, o 20 está multiplicando, passa dividindo. 800 por 20 vai dar 40. 40 o quê? Segundos. Por que é segundos? Porque aqui na unidade da velocidade, o tempo está em segundos. O metro cancela com o metro, então sobra o tempo em segundos, tá bom?